Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 7 de agosto. Destaque aqui para a EDU3, alta de 2,82%, a ação fez aí máxima histórica nesse pregão, superou os 29,36, topo anterior. Até existia um planejamento aqui de uma entrada na EDU3 na superação desses 29,36 com stop abaixo dos 28,25, mas que isso não acontecesse no pregão, tivesse acontecido no pregão de hoje, ficasse mais tempo aqui, mais alguns pregões entre essa média e esses 29,36 para fazer essa compra. Então, como a correção no preço foi pequena e também no tempo foi pequena em relação ao movimento de alta anterior, evitamos aí essa entrada. A única forma que restaria, mesmo com essa formação de fundo, volume acima da média, é aguardar alguma continuidade desse movimento de alta aqui pelo G60 e depois comprar um fundo ascendente no próprio gráfico 60 minutos, já acima dessa região de 29,36 a R$ 29,15. Então o ativo vai em tendência de alta, mas esse sinal não se encaixa aí com as nossas estratégias operacionais. A TOTS 3 também gerou uma formação de fundo importante, 4,47% de alta, formação de fundo em uma região de fundo anterior. Então bateu lá no nível de suporte, voltou a subir forte, só que está ali na região de resistência dos R$40, uma intermediária em 40,31. Se a gente observar pelo gráfico diário, colocar aqui uma linha nos R$40, colocar aqui uma linha horizontal em R$40, número redondo, e um pouco mais larga que 40 pila, a gente observa que no gráfico semanal vai passando por uma indefinição que não consegue fechar nenhuma semana acima dos R$40, apesar de oscilar acima. E foi pouca oscilação acima aqui, nessa que teve uma oscilação mais forte. Então, entrada nesse ativo, outro ponto negativo é que a entrada nesse ponto, 39,30, com stop aqui embaixo, desse fundo mais importante, 36,96, ficaria com o objetivo acima de 41,36. Então, um ponto mais negativo que tem que superar. Está congestionado, eu estaria entrando no meio da congestão com essa resistência importante dos R$40. Então, nesse momento, ficaria um pouco mais olhando ali um gráfico de 60 minutos, pensando na compra de curtíssimo prazo, mas já trabalhando com um sinal de entrada acima dos R$40 para fazer uma compra de curtíssimo prazo nessa ação. Apesar dela estar em tendência de alta de tendência de alta aí no médio prazo principalmente, e passando por uma fraqueza da tendência de alta dela de curto prazo. BBDC4, agora destacando alguns ativos que tiveram um grande movimento de valorização e começam a dar uma fraquejada em cima de resistências importantes. BBDC4 tem ali uma resistência que vai ser válida até o fechamento dessa semana, na faixa dos R$33. Depois de um longo movimento de valorização, a ação montou um candle de reversão. Pelo gráfico 60 minutos nem fechou abaixo da média, mas se perder a mínima deste pregão de hoje, 33,06, no próximo pregão, isso sendo coerente com o fechamento do G60 abaixo da média móvel de 13 e nova mínima, reforça a chance de corrigir. E o ponto que eu considero mais interessante de recuo para pensar em uma compra de correção seria em torno dos 31,70 a 31,41, essa faixa de suporte. BBAS3 que também deu uma bela estilingada aqui para cima, uma bela subida. Se a gente pega o gráfico semanal, está ali em cima de uma média móvel de maior velocidade, que representa a média de 13 do gráfico mensal. Então, se eu pego o gráfico mensal da BBAS3, a gente vê um único movimento de baixa, uma recuperação por uma região importante, batendo na média e região de fundo anterior. É um ponto que ela pode ceder e a pressão dos vendedores no decorrer desta semana e também do mês, não permitindo que a ação feche acima dessa média móvel de 13 períodos do mensal, que está em 23,35 após este pregão. Então, nesse caso, se a ação, depois do pregão de hoje, que foi de queda de 1,17%, oscilar abaixo da mínima R$23, aqui perder essa mínima R$23, vai ser um ponto negativo, porque aqui provavelmente ela já vai estar com o candle fechando abaixo da média de 13 e gerando nova mínima para perder a mínima do pregão atual. Isso proporcionaria uma chance de correção um pouco maior para ela. Se a gente pega o Fibonacci em todo o movimento de alta, um ponto de retração mais interessante seria 21,11, mas considerando aqui esse pequeno movimento de correção que ela fez anteriormente, partindo aqui desse ponto, a partir ali dos R$ 21,59 a R$ 21 seria a faixa de preço mais interessante para se fazer uma estratégia de compra de correção.
após o movimento de correção e uma sinalização de alta no ativo. E por último, os Minas. Os Minas foi outra que também teve um movimento prolongado, um movimento que foi aqui de superior a 55%, da mínima até a máxima, chegou a 58%, um pouco mais que 58%. Gerou uma forte queda no pregão de 8,45%, também um ativo depois subir 55%. Até comentei isso no Invest Mania, no vídeo chat. A ação vai e bate em 8,38, fundo anterior que havia perdido no gráfico mensal, ou seja, de 2008, volta a chamada mudança de polaridade, um antigo suporte importante, vai lá, bate, oscila acima, tem ainda um gap de corpo ali no gráfico mensal, que é de 8,50 também. Enfim, essa faixa de 8,38 a 8,50 muito importante para o ativo. Chega aqui esticado para cima, chance de entrar pressão vendedora, chance de ter realização de lucro e com isso reforça a chance de pressão vendedora. Qual era o sinal? Um dos sinais fortes era fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e gerar nova mínima. Foi o que aconteceu. Ela, depois que fez isso, ela ainda caiu um pouco mais no pregão de hoje. Queda expressiva, engolfo de baixo. E pensar em ponto interessante para uma compra ali de correção seria mais por volta de 7,24 a R$ 7,00. E aí buscaria alguma entrada pelo próprio gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.